Quero dar para você as últimas posições sobre as luzes que nós estamos recebendo da Divina Vontade. Eu mandei um vídeo hoje para o pessoal que está se unindo para poder brigar com os padres, da Teologia da Libertação. E recebi do grupo do Bernardo, que fez o documentário, referente à Teologia da Libertação, que vão a mãos à obra, resistência e ação, os passos para defender a igreja da ameaça de um Estado revolucionário e da teologia da libertação. Beleza, aí Jesus me esclareceu bem o que estão combinando fazer. Ao invés de evitar que a igreja se une a um Estado revolucionário, eles vão empurrar ela mais rápido para isso. Jesus me mostrou que a elite da igreja não se dobra. Ao contrário, quando eles veem pessoas se opondo a eles, isso prova que eles, com seus livros filosóficos idealistas, estão certos. Realmente estamos num país oposto ao progresso? E nós estamos no caminho certo? Surgir leigos vindo nos desafiar, debater conosco, nos denegrir, era o que nossos livros e filósofos modernos já falavam e nos avisavam. Agora virou realidade. Alguns somente que vão ver o lado dos leigos e alguns poucos sem voz. Alguns padres que vão conseguir ver o lado dos leigos, mas são poucos que não têm voz. Então eu peguei e mandei para eles um texto, para os promotores desse grupo. Escrevi assim: bom dia, meu nome é Aline, sou fundadora de uma comunidade católica que estuda a fundo os escritos espirituais com o imprimatur do magistério da igreja, estudado seriamente por padres muito santos, mas não são daqui do Brasil. Eu tenho locução interior e eu assisti o filme de vocês, Ele está no meio de nós. Eles estão no meio de nós. Achei maravilhoso o trabalho de vocês, mas preciso avisá-los do que Jesus me falou, se os interessar. Não é que Jesus é contra a intenção pura de vocês de buscar salvar a fé católica, mas o problema é essa guerra espiritual em que estamos. O mundo, neste exato momento, está sendo preparado para uma purificação mundial. Mas antes, as pessoas precisam se sentir na plena liberdade de ver o mal sendo amado. Pois Deus quer peneirar as pessoas, separar o joio do trigo. Porém, Deus precisa que as próprias pessoas tenham plena consciência do que elas escolheram. Então, vocês estão fazendo parte dessa realidade de ajudar as pessoas a saberem a verdade, através do filme. Mas sobre o curso que irão fazer, Jesus quer que vocês estejam cientes do que irão provocar. Jesus me esclareceu bem que o que estão combinando fazer, ao invés de evitar que a igreja se una a um Estado revolucionário, vocês vão empurrar ela mais rápido para isso, Me mostrou que a elite da igreja não se dobra, que se eles veem as pessoas se opondo a eles, isso prova para eles o que os seus livros filosóficos idealistas falam, Então, eu já li isso. Então, isso vai virar realidade. Então, poderá a CNBB pedir até mesmo ao governo Lula que também venha a causar a censura dos leigos e padres tradicionais e conservadores. E o governo vai amar a igreja pedir isso para eles. Eles irão ter grande prazer de pôr a mão e ainda dizer que foram os bispos que pediram essa ajuda. Bem, Jesus ama vocês demais e só quis me usar para os avisar dos passos que estão dando. Se precisar de mim, estarei orando por vocês. O que Jesus pede para os leigos tristes? O que Jesus pede para os leigos que estão tristes é só jejum e oração neste momento pela igreja. Pois esse tempo de caos é necessário. Pensem quando Deus promoveu o exílio do seu povo à Babilônia. Era para purificar, para ele saber quem iria persistir apesar da situação tão terrível. É assim que Deus sabe quem são os seus eleitos, o trigo, que dependem só dele. Apesar da cruz, renunciam a si mesmos e seguem o exemplo de Jesus, que morreu por todos e não pediu para os seus apóstolos se unirem para a revolução após sua morte, mas apareceu dizendo: a paz esteja convosco. Vão e ide pelo mundo e levai a boa nova. Podemos continuar sendo como Jesus pediu e deixar a justiça para Deus fazê-la, com seus anjos que não faltarão de vir no tempo profetizado, que garanto a vocês será muito breve. Os 3 dias da escuridão. Acreditem nos profetas católicos deste tempo. Então a tendência do humano é a revolta, ódio, desânimo, falta de esperança. Ver toda a situação e ter essa atitude é divino. Vou continuar colocando vídeos estrangeiros no canal e me alimentando um pouco desses conteúdos. Não estranhem que vou parar de fazer vídeos um pouco.
não vou fazer a mesma velocidade que eu estava fazendo, né? Tudo mais. Aí eu estava avisando o grupo. Jesus me pede isso, está sendo bom, está me pedindo atos em cima desses conhecimentos e me situar do que o mundo está falando, né? Teve uma conferência em outubro de 2022 nos Estados Unidos, na Divina Vontade. Estou gravando a palestra dessa conferência para o canal Fiat Voluntas Tua Brasil. Como os eventos estão sendo tudo a nível mundial agora, não mais se restringe somente à eleição brasileira que já se definiu, né? Posso me concentrar no mundo. Hoje vou lançar convite do Kairos e fazer o cronograma para o canal, né, e as redes sociais, para que a gente possa fazer o Kairos, né, no final do mês. As palestrantes, então, têm que fazer, né, se concentrar nas suas palestras e assim tudo mais. Aí eu preparei esse conteúdo aqui muito importante, gostaria que vocês lessem, tá no site livrodocel.com.br, é o último post que eu coloquei lá, só entrar no site, vocês já acham. Aí os vídeos da conferência estão no canal Fiat Voluntas Tua Brasil, tá? E umas luzes que eu recebi eu vou colocar para vocês agora. Então, o pessoal revolucionário da direita está plenamente desesperada. Parece que o exército, né, traiu o Bolsonaro e que aí falaram que são maçônicos, estão chamando eles tudo de maçonaria, o exército, porque traiu o Bolsonaro. E aí que eles vão fazer então a manifestação de fazer uma greve geral a partir do dia 7. Tudo fechar, porque não podem aceitar que seja instalado comunismo no Brasil. E estão assim fazendo um terror tão grande, dizendo que Lula já vai pegar 200 bilhões do orçamento para coisas extras, que já vai roubar o Brasil 200 bilhões, mas eu, sinceramente, eu acho muito estranho. Aí estão falando que o PL vai ficar do lado do Lula contra o Bolsonaro, que toda a bancada do PL que foi lá, né, eleita, vai estar traindo também o Bolsonaro. Os conservadores que a gente achou que não é nada. Tipo assim, meu Deus do céu, assim. Tipo assim, eles estão apavorando o povo, que é o que Jesus mostrou pra mim, que eles estão apavorando o povo para poder o povo reagir de qualquer jeito, porque o povo faz alguma coisa de qualquer jeito. Gente do céu. Assim, desculpa, mas eu acredito plenamente que quem está por trás disso é o próprio demônio que está por trás disso. Porque é o que ele quer, que eu falei, né, que Jesus falou através da minha boca. É o que o demônio quer. Ele quer que o povo vai fazer guerra. Aí, para dar motivo para o governo prender todo mundo, para o governo censurar todo mundo, para dar motivo. É igual à igreja, que eu falei da igreja hoje cedo. Mesma coisa. Mas fazer o povo se revoltar contra o governo nossa, é a coisa que eles mais querem. E eles estão trabalhando na cabeça dos influencers, produzindo conteúdo para poder influenciar essas pessoas. É o povão. E não é para a glória de Deus, gente. E é principalmente protestantes que estão fazendo isso. Assim, pessoas que estão com muito medo, que eu falei para vocês que o medo deixa as pessoas insanas, que perdem totalmente o racional. Então o negócio tá feio. Vai acontecer, não tem como correr, gente. O caos vai se instalar no Brasil. E esse caos vai virar uma coisa horrorosa. Mas só que assim, não adianta fugir para Portugal, viu? Porque parece que já estão escolhendo um baita de um corrupto para ser embaixador de Portugal, né? Que vai ser embaixador de Portugal lá do Brasil. Então, assim, uma pessoa já bem, sabe, estratégica para ser colocada em Portugal, na embaixada de Portugal, contra, né, os brasileiros de lá. Então, não adianta, quem quiser fugir para Portugal também vai se dar mal, porque lá a Europa não tá boa. Então, a moça, aquela Débora Barbosa, ela faz vídeo e ela mora lá no Reino Unido. E os vídeos dela são de lá, do IP de lá, e tá sendo tudo censurado lá na Europa. As coisas que falam sobre guerra mundial, sobre guerra na Ucrânia. Não pode falar o assunto, é tudo censurado. Tudo censurado. Ó, minha mãe, eu te amo, tu me ama.
O próprio povo de Paulo, nesse texto, Bíblia, Atos 28, o próprio povo judeu se voltou contra ele. O povo obstinado, cego. Para ele continuar pregando, precisou apelar para o anticristo da época, o César. Você quer continuar pregando até o aviso, sem ser preso ou censurado? Se resigne, como o Paulo. Rezem muito, rosário na divina vontade, texto na divina vontade, tudo na divina vontade, meditação e atos na divina vontade. Cada um encontre a arma que puder usar. 24 horas da paixão, jejum, adoração, são essas as armas nossas neste momento. Vou começar a rezar o terço, na divina vontade ao vivo. Ainda falam da pandemia, então aqui a menina falando, que a galera da direita produz muita fake news, é surreal. Durante a pandemia, uma das deputadas do Bolsonaro postou no Instagram que estava rolando lockdown apenas no Brasil e que no Reino Unido, etc., estava tudo normal e que o lockdown era um mirabolante plano comunista para destruir o Bolsonaro. Naquele mesmo dia, eu a desmenti postando um vídeo da Manchester em lockdown absoluto. A galera da direita querem que vocês pensem que é só o Brasil que está tendo problema. Então, tá vendo? Ainda falam da pandemia, esses exemplos. É espiritual somente essa guerra. O demônio quer o povo da direita nas ruas para dar um motivo para perseguir e prender, censurar e marcar as pessoas em breve. Então, fica de olho. Perguntei para Jesus, Jesus explicou tudo direitinho para mim, falou direitinho na minha cabeça. Nossa, uma belezinha, Jesus falando, explicando para mim. Ele falou assim: Aline, é só para avisar, só para constar que foi avisado pela justiça, Mas eles não vão ouvir. Eles não vão ouvir. Porque é o que o demônio, ele quer. O demônio está fechando a cabeça deles. Eles estão plenamente vendo a verdade, que é a verdade mesmo, tá? O mundo está totalmente amarrado nesse momento pelas trevas, Plenamente amarrado, não tem como a gente resolver, não tem como a gente conseguir nada, gente. Sabe, imagina assim, uma coisa bem amarrada, bem caprichada, bem feita. As trevas plenamente assim no comando deste mundo nesse exato momento. Entendeu? O demônio teve autorização. Entendeu, gente? Acorda. O demônio teve autorização. Está agora na hora dele. Então, precisa entender o que está acontecendo. Precisa entender o que está acontecendo. Leiam esse conteúdo que eu coloquei no livro do céu. Esse texto que o rapaz falou. Não tem como correr, gente. É se resignar. Não tem como. Não vai mudar a situação. A situação só vai piorar, gente. A situação vai piorar. As pessoas acham, a gente vai conseguir com a greve geral resolver isso. Não vai resolver. Não vai resolver. É a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, Também tiveram resistência lá com o Trump. E hoje, se deixar o Trump tá preso, não sei se está preso, se vai ser preso, está correndo risco, entendeu? E aí tentaram. Gente, a nossa resistência é linda, é maravilhosa. Tá certo? Tá tudo certo. Ser resistência, ser uma pessoa conservadora, ser uma pessoa em favor da família, ser uma pessoa... Isso é ótimo, Jesus ama isso, mas Ele não quer você na rua. Ele não quer você se manifestando de nenhuma forma, nem greve, nem nada. Ele quer que você se resigne, que você reze, somente reze. Agora a guerra é espiritual 100%, é só Deus quem vai resolver isso. Temos que apressar a mão de Deus em favor de nós. Mas só que Jesus falou, não acreditam nisso. As pessoas não acreditam nisso que eu falo, que é só jejum e oração. É falar da boca para fora. Nossa Senhora fala e ninguém ouve. A gente fala e ninguém ouve. Essas pessoas não ouvem. Eles são muito racionalistas, são muito soberbos e acham que sabem mais que a gente por causa das informações que eles têm. Eles acham que a gente não tem as informações, que a gente é tudo ingênuo ou que a gente é tudo fraco, covardes. É assim que eles pensam de nós, mas ao contrário, Jesus falou que quem realmente é forte, Jesus falou claramente para mim, Ele falou assim, quem realmente é forte é quem aceita a cruz, é quem deita na cruz,
se resigna e acredita em Deus, e depende de Deus, e deixa Deus no comando. Mas eles pensam totalmente contrário, eles pensam que quem faz isso é covarde. E Jesus falou, não. Então eles estão falando que eu sou covarde. Então eles estão falando que eu fui covarde. Na hora que estavam querendo me prender, eu deveria ter feito alguma coisa, ter pedido para o povo, né, me defender. É isso que eles achavam, com a minoria, com a miséria de pessoas. É só ler o Evangelho da Maria Valtorta que a gente entende tudo o que está acontecendo nesse exato momento. É exatamente igual o que aconteceu na época de Jesus. Jesus falou assim, se o meu povo, né, vir para me defender, é um massacre. Vem o César, o anticristo da época, vem contra nós e acaba com a gente, não sobra ninguém para contar a história, e acaba o povo judeu. O povo de Deus é extirpado do planeta. Jesus falou claramente no livro da Valtorta. Por isso que ele falou, não, fiquem quietos, que eu vou lá me entregar e vocês não se movam. Esperem que eu vou aparecer para vocês em breve. Eu ressuscitarei no terceiro dia. E aí ele ressuscitou no terceiro dia e trouxe a paz para o coração deles, e eles começaram a evangelizar, a falar, espalhar a boa nova. E aí Jesus fez com que eles fossem coordenados, como Paulo fez, apelou para César, para continuar evangelizando o máximo que ele pôde, até a hora que ele foi condenado. Então, gente, é muito simples entender o que Deus está querendo falar, mas só é simples para quem está na divina vontade. Quem não está na divina vontade não tem essa luz, não tem. Então aí eu postei aqui alguns conteúdos aqui, ó. Que história é essa de unir as moedas da Argentina e do Brasil para criar o peso real? Bom, essa história ganhou gás após a eleição de Lula, pois, de acordo com o pessoal da direita, está vinculado ao socialismo latino-americano. Porém, como podemos observar, o plano de unir as moedas não é algo apenas socialista, porém globalista. É algo que já começou a ser comentado ainda no governo Bolsonaro. Inclusive, foi o próprio ministro da Economia do Bolsonaro, Paulo Guedes, quem gostaria de implementar o plano no Brasil. Aí tem aqui, ó, Paulo Guedes defende a criação da moeda única para Brasil e Argentina. Aí aqui a criação do peso real, tudo sempre planejado com muita antecedência, quando o assunto são medidas de controle para a nova ordem mundial. Essa medida vem sendo acusada como de esquerda, porém é também de direita, então faz parte do jogo. Só estou postando aqui, pois é necessário confirmar tudo, mas evitem comentários fora da divina vontade, né? Aí aqui, aí fake news aqui, ó, plano de governo do Lula não propõe tributar PIX nem congelar poupança. É falso vídeo indicando que o presidente eleito Lula Inácio da Silva vai fazer isso. Então, as notícias de que o Lula Molusco quer taxar transações de PIX e congelar poupança são falsas. Vamos manter a calma, tem muita informação falsa circulando. Então, ela colocou o UOL, aí ninguém acredita no UOL, então ninguém vai acreditar nisso, né? Mas tem muito fake news da direita, então tomar muito cuidado, né? Aí tem um vídeo dela aqui interessante, quem quiser ouvir, é o que pode acontecer se Bolsonaro retornar ao poder da Débora, né? Eu não vi tudo ainda esse vídeo, mas pode ser que ajude alguém a se situar um pouco. O povo da direita quer isso e pensam que a profecia do Padre Oliveira seria cumprida, né? O Bolsonaro voltou no poder de acordo com o que ela falou ali, de repente conseguir, né, provar que ele ganhou no primeiro turno, que é uma das coisas que está aí falando, né? Que o povo tá falando, mas é tudo mentira. Sinceramente, se é verdade, é uma felicidade. Se for verdade, conseguir provar isso, ótimo, né? Dá um respiro novo, dá um respiro pra gente, mas, né, eu votei no Bolsonaro, gente, mas só que a gente tem que ter a gente tá né, tem que entender que a gente tem que estar na divina vontade antes de estar com o mundo, entendeu? Então, Jesus também colocou no meu coração, né, que em cima de tudo isso que ela está falando, que é real, Jesus, ele que me situou para mim ver esses vídeos, eu vou atrás do que ele me pede, para poder eu confirmar as coisas. Dá a impressão, claro, para vocês, de que Deus não tem nada a ver com isso.
que é eu que já acompanho essa pessoa, que eu que acredito nela. Não, eu não tenho nada a ver com ela, nunca paguei R$1 para ela, nem para ninguém, né? Eu não assino nenhum curso dessa pessoa, nem curso de ninguém. Jesus me proíbe mesmo. Na hora que eu penso em assinar, eu pergunto para Jesus, Jesus fala, não, eu sou aquele que vai te dar o curso, né? Privado, né, para você. Eu vou explicar tudo. Eu vou usar dessa estrutura humana, mas eu vou explicar para você o que eu estou vendo e o que eu quero que você saiba. Aí, beleza. Eu estava ouvindo mais ou menos em cima do que ela tá falando, eu não dou tanta atenção, não tenho paixão nenhuma por nenhum humano que possa falar. É muito importante situar vocês disso, porque eu sei que isso surge na cabeça de vocês, tá? Então, aí Jesus comentou para mim que o plano do anticristo, o plano do demônio, do anticristo, né, o demônio que está por trás disso, ele quer acabar com as democracias. Ele quer, né, que não possam mais confiar em voto humano mais, em democracia. Tá? Que todo esse sistema de voto, todo o sistema de democracia está sendo assim falido, que o povo não está mais confiando em ninguém e realmente está assim, né? E que o povo não consegue mais, que as coisas não estão dando mais certo e não sei o que lá, que ele está querendo afundar essa estratégia do povo confiar em democracia. Então, que assim, quer fazer um controle mundial, né, quer fazer esse controle mundial, marcar as pessoas que realmente têm voz e vez no mundo, aquelas que realmente têm, né, pode realmente dar o seu voto, e quer fazer de um jeito que fique sem precisar ser do jeito que a gente está acostumado. E destruir essa democracia do jeito que a gente está conhecendo. Então, assim, ele está preparando um esquema para poder, cada vez mais, as pessoas ficar com raiva, né, do que está acontecendo, com ódio do que está acontecendo, dessas mentiras que estão acontecendo. E à medida que vai destruindo tudo, desvalorizando, desvirtuando e tirando a alegria daquilo que é uma coisa boa, que é uma democracia, poder escolher o seu candidato, né, e vendo as pessoas vendo que não adianta, que é tudo falso, que é tudo, né, pago, que é tudo comprado, que é tudo corrupção, que não sei o que lá, que não adianta, ele também vai trabalhar em cima disso. Ele vai destruir tudo que tem, né? O que os governos têm. Então, tudo que os governos ainda têm, que tem a ver com, né, essa visão da direita, de dar liberdade para o povo, né? Isso está deixando o povo cada vez mais assim, sabe? Sem confiar, sem querer lidar com isso, sem querer falar disso. Então, assim, pouco a pouco ele está trabalhando também para acabar com essa visão da democracia, que isso não existe, né? Então, ele vai ter que ser uma pessoa que eu não sei como, assim, eu acho assim muito louco o negócio. Porque ele vai ser um cara que ele vai chegar, ele vai falar paz e segurança. Mas essa paz e segurança, eu não entendo como que vai acontecer, porque eu falo para Jesus, não vai ser pacífico. Não vai ser pacífico. Então, para poder acontecer, o que o Jesus mostra para mim, que quando esse cara aparecer, que o anticristo aparecer, que ele subir lá para poder ser coroado nesse governo mundial global, as coisas vão estar tão favorecidas em favor dele, que a maioria do povo vai estar tão cansado de briga, de corrupção, que ele vai subir lá como se resolvesse esse problema. E o único jeito de resolver isso aí é através, né, de sistemas de tecnologia. De uma tecnologia muito transparente, de uma tecnologia que dê para as pessoas uma segurança muito grande, e ele vai trazer alguma solução tecnológica milagrosa que vai fazer com que as pessoas confiem, né, de que está seguro, de que tudo que está sendo providenciado para elas está seguro. Mas essas pessoas que ficam sempre questionando esse sistema global dele, eu acredito que vai ter violência. Eu acredito que ele vai perseguir e prender. Vai perseguir e prender todo mundo
o que for oposição dele. É o único jeito de ter esse governo de paz e segurança, que vai ser uma paz e segurança, mas que não vai ser sem uma censura, não vai ser sem prisões, não vai. Então, para ter essas prisões, para ter essa censura, é isso que ele quer, é isso que o demônio quer. Ele quer que surja cada vez mais pessoas terroristas, querem prender os terroristas, eles querem tecnologia daqui a pouco para poder falar, é fake news, fake news, fake news, fake news. E assim, cada vez mais, e sempre alguém vai se sentir injustiçado. Mas só que o que Deus mostra para mim é que essa pessoa que está produzindo fake news, que está aumentando, exagerando as coisas pro lado do bem, ela acha que está fazendo certo. Ela acha que ela está movendo o povo para ir lá brigar. Mas é errado, é mentira. Então o próprio povo da luz está começando a mentir para poder conseguir as coisas. E não adianta o povo da luz, quando mente, entendeu? Meu Deus, os caras das trevas lá, eles querem, assim, o que Jesus falou para mim? Ele fala, eles querem controlar as coisas. Eles querem controlar, eles são os donos do dinheiro. E o dinheiro consegue tudo. Então eles querem controlar. Então eles são os caras do controle. Eles não são o cara da verdade, eles são os caras do controle. Então, eles têm a mídia em favor deles. Ele tem a televisão a favor deles. Eles têm tudo a favor deles. Entendeu? Eles têm a tecnologia a favor deles. Eles podem tudo. Nós somos o povão. Nós podemos mentir, fazer uma arruaça. A gente é pobre. Então, sempre nós vamos ser fracos mediante a essas pessoas, elite. Então, essas pessoas que são fracas e pequenas e que estão usando, né, a sua força pequena para conseguir as coisas, mesmo que se unam a empresários ricos que possam, de repente, financiar isso, mas eu garanto para vocês, esses empresários ricos que estão financiando isso, eles querem justamente o que o demônio quer. Eles estão no plano, ouviram o que os caras lá da elite falou para eles e falam assim, vocês favorecem esse povo, dá para eles, né, algumas coisas, dá lá para eles alguma coisa, para eles brigar, para eles. Então, eles querem justamente produzir, ver quem são os opositores, quem são os terroristas da situação, para poder mostrar, para poder pôr o holofote em cima dos da direita que estão fazendo arruaça, que estão fazendo manifestação e que são os pobres, que não podem falar nada, não vai resolver o problema. Então, eles são do mal, mas eles têm o poder nas mãos, o controle nesse exato momento é deles. E eles podem, entendeu, prender, eles querem fazer de tudo para parecer os arruaceiros, que são pessoas de bem, que querem lutar em favor dos seus direitos, de ter a sua família, de ter a sua religião, dos valores cristãos. Mas só que a gente é pobre, a gente é fraco. E se a gente for brigar, usar a nossa própria justiça, a força humana nossa, a gente vai somente aparecer numa foto de criminoso. É isso que o demônio vai fazer. Então, para acontecer o reino do anticristo, ele quer estabelecer o controle mundial, um controle sobre as pessoas. Um controle para poder cada vez calar mais pessoas. Porque mostrar para as pessoas, não adianta vocês virem contra mim, eu estou no controle. E justamente, Deus, ele quer que a gente entenda isso. A única forma da gente vencer é sendo como Jesus foi. Sabendo que o César estava no controle, ele pegou e mandou o seu povo simplesmente, né? Paz, não arruma confusão. Finge que vocês, né? Fica aliado mais ou menos com eles e espera de mim que eu vou resolver isso. Espera de mim, né? Foi o que eu já falei lá em cima, não vou voltar a falar. O que Jesus mandou? Mandou eles brigar? Não, então, mesma coisa. Então, eu não vou voltar ao mesmo assunto, né, gente? Não vou repetir aquilo que Jesus falou lá em cima, no áudio lá de cima. Então, aí continua a mesma coisa. Então, só estou situando para vocês o que Jesus está me falando, para poder a gente saber exatamente o que está acontecendo. Aí, Jesus falou para mim falar para vocês que, para vocês terem certeza absoluta, que o povo não é santo e que o povo só quer comida e água fresca. É a prova, ele falou, é a quantidade de pessoas que está no nosso canal. Isso ele falou que já prova. Vê um canal de oração verdadeiro.
Vê uma pessoa que realmente quer ser santo. Vê quantas pessoas estão no nosso canal. Ele falou assim, aí prova para você ver que o que o povo quer. Sombra e água fresca. E aí o pessoal da direita, conservadora, acha que o povo quer família, que o povo quer santidade, que o povo quer mentira. Aí Jesus fala, olha para o seu canal, Aline, vê quantas pessoas que são visualizadores desse conteúdo de santidade. Aí tá prova para você. Prova para você que a direita é tão suja quanto a esquerda. Todo mundo tá no pecado e todo mundo só quer poder dormir sossegado, comer seu pão e ter a sua fé. Só isso. E ninguém está realmente preocupado comigo, com a minha vida de verdade. São pouquíssimos. Desculpa, mas é assim que ele falou para mim falar. Então, eu sei que você que está ouvindo esse vídeo não concorda com Jesus e eu, né? Porque para você não é Jesus que está falando. Mas eu quero te dizer, né? É real. Isso que eu tô dizendo para você. Jesus falou que ele acabou de falar para mim, avisar para quem, né, for ouvir esse vídeo, que tem poucas pessoas inscritas nesse canal. Tem poucas pessoas que assistem os vídeos de santidade. Por quê? Porque ele falou que aquelas pessoas que realmente querem no Brasil e que na língua portuguesa querem realmente a santidade, é ele quem atrai essas pessoas para o conteúdo verdadeiro da divina vontade, da santidade. Então, se tem poucas pessoas que estão vendo aqui, porque foram só essas que ele conseguiu mover. Que as outras, não. As outras estão rezando o rosário, sim, estão rezando muito, adorando Jesus Eucarístico, mas pelo próprio benefício. Não é para a vinda do reino aqui na terra e para Deus ser glorificado. Essas pessoas estão rezando o rosário, estão rezando um monte de coisa, falam que querem sim, mas elas querem junto o benefício também, o material delas, né? Resolver problemas delas, coisas particulares. Então, isso você às vezes não entende, mas é real, tá? Então, Jesus, ele quer que eu lembre vocês que é real, tá? Que isso é verdade, que ele acabou de falar aqui. Perguntei outra coisa para Jesus. Falei assim, Jesus, mas por que o Senhor está permitindo que o demônio esteja tão forte assim e nada vai poder parar ele? Ele falou assim, eu estou permitindo para poder o povo se render a mim, para poder as pessoas entender, levantar os braços e falar que a única solução é Deus. Então, enquanto tiver pessoas humanas tentando da direita, conservadores, tentando por suas forças, ele falou assim, que ele ainda vai permitir que o demônio massacre, que o demônio reine. Enquanto a vontade humana do ser humano não se render a ele. E aí eu falei, mas por que o senhor não mandou o aviso então? Ele falou, não, só vou mandar o aviso depois que vocês se renderem. Eu falei, mas tem certeza que é assim? Pois é, porque dá dúvida, né? Então aí eu tô esperando a resposta. Eu falei, então é isso mesmo? Então eu posso ter certeza que o aviso só vai vir depois que o massacre acontecer? Que eles falar que não tem mais pra onde correr? Que realmente na hora que o povo cansar e ficar plenamente achar que na hora que desistir aí que o senhor vai aparecer, então não é assim que vai ser? Vocês estão entendendo? É isso que ele acabou de falar para mim agora. Se ele quiser falar mais alguma coisa sobre o aviso, eu vou esperar. Ele confirmou. Tem total lógica isso. Se formos avaliar, precisa mesmo isso. O povo se ver totalmente encurralado e contar só com Deus. E o mundo estar claramente vivendo num reino conquistado pela mentira, ideologias, o materialismo, os pecados aprovados, né? Aborto, divórcio, tudo de ruim. O povo do bem se vê encurralado, mas vai continuar sendo pessoas boas. Mas só que são pessoas boas que estão presas numa situação que elas não têm como não sair dela, só Deus, né? E ter a única real certeza de que depende só de Deus. Só de Deus agir, espera de Deus. Que nada podem fazer por si mesmas. Não adianta se unir, não adianta chorar, não adianta berrar, é só rezar, né? E tudo deu errado, tentamos de tudo de resistência e deu errado. É plenamente lógico para Deus isso. O povo dele está dependente 100% de sua intervenção para ele mandar o aviso e o sinal e começar depois os castigos. Então, Jesus falou que o aviso só vem claramente depois que o povo se render plenamente e já desistir de lutar, né, por si mesmos. Mas só que daí Jesus fala que isso, para muitos, é impossível acontecer.
A pessoa prefere morrer do que parar de lutar. Tem gente que pensa que ela depende dela, a santidade. Depende dela, mas não é assim. Nossa, Aline, foi justamente a conversa que eu tive com o meu marido hoje de manhã, que eu tive com o meu filho ontem, que eu tive com a minha vizinha ontem, que ela chegou aqui chorando desesperada, que ela está angustiada. Eu comecei a falar de Deus para ela, eu estou me exaltando demais para falar de Deus. Jesus não está se segurando mais para falar através de mim, ele está falando. Nossa, eu estou impressionada, eu não consigo mais segurar a minha boca. E eu falei pro meu marido que nem direita, nem esquerda, ninguém está preocupado com o povo, nem com o país, nem com nada do que eles estão achando, que eles só estão preocupados com os próprios interesses, que eles só pensam neles mesmos e que esse povo tá querendo causar uma... Todos eles, né? Estão querendo causar uma confusão muito grande, né? E para poder... a gente sabe, né? O governo mundial depois assumir, porque vê que é uma bagunça em todo lugar, né? Que ninguém sabe governar, que não pode confiar em eleição, como você já mesmo comentou, e tudo isso para que possa acontecer o governo mundial, né? E eu estou aqui falando para ele que as pessoas que estão lá, elas não estão preocupadas, assim, somente com... Elas não estão preocupadas com Deus, com a vontade de Deus. Elas estão preocupadas com os seus próprios umbigos também, de perder tudo que tem, né? De perder os bens que tem, de perder a herança, né? Como já falaram que vão tirar a herança né? Se eles assumirem, não vão ter mais direito à herança e tudo isso mais que eles estão preocupados, né? Porque o meu marido queria, hoje de manhã, que nós fôssemos nós 4 lá no quartel, lá em Lorena, rezar o terço. Eu falei para ele, mas não precisa ir lá para rezar o terço, reza aqui mesmo. Aí ele pegou e estava... começou a ver as notícias, porque vou receber visita aqui em casa, então ele não foi, né? Porque eu pedi para ele não ir, ele não foi. Então a gente está aqui esperando as visitas chegarem para almoçar. E ele estava vendo as notícias lá, todas as notícias que estão sendo divulgadas, né? Eu falei assim, ué, mas você não quer rezar o terço? Se você quisesse rezar o terço, você estaria rezando o terço agora. Por que você está vendo as notícias? Ele falou, mas eu tenho que me informar primeiro. Eu falei, não, primeiro Deus. Se você queria ir lá para realmente rezar o terço, você estaria rezando o terço agora. Você não estaria vendo as notícias. Então, quer dizer que tanto você como os outros não estão colocando Deus em primeiro lugar. Porque se tivesse, estaria agora rezando, né? E ele ficou meio, né? Não gostou muito do que eu falei, e a gente começou a conversar sobre isso. Aí depois ele falou assim, por que você não está rezando o terço? Porque eu falei, eu já fiz a minha oração na divina vontade, já rezei por tudo já, entregando minha vontade. Ele falou, mas que oração que é? Aí eu repeti para ele, Suprema Majestade. Depois eu falei, minha mãe, eu te amo, e tu me amas. Ele falou assim, aí ele falou, então depois você me ensina essas orações. Ele falou assim, eu sou lerdo mesmo, eu tô indo devagarinho. Mas ele tá, apesar de tudo isso, ele tá tendo uma experiência com Deus. Eu sei que ele já percebi, no modo dele falar, que ele tá tendo uma experiência em ter ontem ido lá rezar o terço junto com o povo lá do movimento mariano. Ele estava rezando lá e a mensagem que saiu lá foi, né, de Nossa Senhora, que hoje ela está em luto, luto pelo filho dela, né? E aí teve uma confirmação lá, enfim, ele também sentiu, ele falou para mim que sentiu cheiro de rosas, ele sentiu como se ele estivesse numa banheira cheia de rosas, ele sentiu a presença de Nossa Senhora. Mas, né, tudo isso está mexendo com o lado espiritual dele, apesar de ele estar lá com outros objetivos também. A santidade humana? Mas ele está sentindo uma mudança, que ele falou. Ele falou assim, a Nossa Senhora está atendendo o que eu estou pedindo para ela. Aí eu falei, o que que é? Ele falou assim,
Ah, não vou te falar, mas ela tá me ajudando, eu tô conseguindo. Que eu acho que é uma culpa que ele tem de uma coisa que aconteceu entre nós, né, em 2013, que outra hora eu conto. Mas ele carrega essa culpa, apesar de eu ter perdoado ele, dele ter se confessado, eu sei que ele carrega ainda essa culpa e acho que é isso, que ele deve estar. Mas enfim, né? O fato é que é isso mesmo que você falou, né? Os interesses dessas pessoas são esse mesmo. Aline, sobre ali, né, que você passou ali no grupo, né, de que Jesus falou ali uns 2 últimos áudios, eu entendi também, porque, assim, o meu entendimento é interno, eu não consigo expressar, porque começa a vir uma... como é que eu posso falar assim? Começa a vir na minha cabeça, eu não escuto a voz, né, de Jesus, assim. Jesus falou assim para mim, assim, aqueles dias quando, né, o Bolsonaro perdeu a eleição, então eu passei segunda-feira, assim, bem triste e no domingo também. Mas aí eu fui pôr a cabeça no lugar, né, respirar, né, que as coisas se foi assim, a permissão de Deus e tudo mais, né, a gente vai tendo que se acalmar para poder entender. Então, é uma coisa assim que eu vou... É tipo como se eu fizesse uma análise, entendeu? Dos fatos, assim, que você vai analisando. Por isso que eu não... Né? E às vezes daí eu acho que é uma coisa minha, né? Assim, tipo, que é uma análise que eu fiz, né? Então, aí eu não sei, mas Jesus analisando em mim, né? Para me entender. Deve ser isso. Isso que eu preciso começar a entender de hoje em diante, né? Porque eu vi na esquerda, direita, aí a direita começando a se mobilizar e tal. Aparentemente eu achei assim, nossa, se fosse fraude mesmo, né? Ainda até justo lutar por justiça, mas se não for, não tem que fazer isso porque a maioria que ganhou e coisa e tal. Só que daí, aquilo que Jesus falou para você, eu entendi aquele dia já. Porque ele falou assim, olha essas pessoas, eu ficava olhando as multidões, as pessoas estavam lá. O que elas estão brigando realmente? Né, que se diz direita e tal, coisa e tal. Pelo conforto, não é por mim. Né? É isso que eu entendi. Ele falou, então até aí vai ter que ser peneirado. Até onde parece que está ao meu favor, vai ter que ser peneirado, porque tem joio aí também. Né? Então foi isso que eu entendi. Falei assim, quem será? Será que estão mesmo lutando por causa de mim? Né? Então é isso que eu entendi.